Seja bem-vinda, seja bem-vindo à sua revisão final para a sua prova de domingo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Roberto Rósio, eu sou coordenador aqui de Civil. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você vai prestar Civil e você quer os últimos detalhes para a sua prova de segunda fase. O que deve passar na sua cabeça agora? Presta atenção. Você deve pensar o seguinte: como é que será que vai ser a minha prova de segunda fase? Será que eu vou ter uma segunda fase difícil? O que eu preciso fazer, Beto, para poder ir bem nessa segunda fase? Porque veja, a primeira fase eu já passei, eu não quero voltar nunca mais para a primeira fase. E eu quero saber a sua dica, a sua última lição, para eu não me dar mal na prova, para eu ser aprovado. E o que nós vamos conversar hoje nessa aulona para que você saiba como se portar na prova? Em primeiro lugar, eu sei como você está se sentindo. Provavelmente, você está nesse momento pensando assim: eu estudei demais, ou não, né? Não sei, mas acho que sim. Eu pratiquei. E agora, parece que eu não sei nada. Não é assim que funciona? Eu estou me sentindo mais ou menos como alguém que estivesse começando a segunda fase. Porque são tantas peças na cabeça, são tantas situações, que eu não sei o que a OAB pode me pedir, eu não sei como responder a essa pergunta. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero pegar na sua mão. Como assim? Se você vai prestar Civil, você sabe que nós temos uma ordem de raciocínio para a gente descobrir, por exemplo, a peça que a gente vai fazer na segunda fase. E o que eu quero fazer com vocês? Mostrar o passo a passo para a sua aprovação. A minha intenção é que na hora da prova você escute a minha voz. Tudo bem? Na hora da prova você vai olhar e você não vai ter dúvida de qual é a peça. Só que para isso você vai ter que ficar ligado aí 1 hora juntos, tudo bem? Professor, é muito? É nada. Eu sei que muitos de vocês colocam na velocidade acelerada, não é? Bora fale rápido. Mas o que eu quero de vocês é que vocês acompanhem o passo a passo da aula para você arrebentar no domingo. E aí depois você vai falar assim: Beto, eu sei, aquilo que você falou caiu. Eu não tive medo de fazer a minha peça, eu identifiquei minha peça, eu identifiquei minha tese e estou preparado para uma nota boa. É isso que eu espero de vocês. Tudo bem? E para isso eu quero aquecer os nossos motores para a gente já partir para o jeitão de peças que eu quero tratar hoje. Vem cá. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça é a seguinte. Vamos para a lousa? Pegar a prova e eu vou fazer o quê, professor? Qual que é a minha primeira postura quando eu pegar a prova? Aqui, eu preciso que você entenda o seguinte, presta atenção. Quando você pegar a sua prova, você tem que pensar numa estratégia. Não adianta nada você sair fazendo, tudo bem? Presta atenção no que eu vou falar. Não adianta você sair fazendo a prova, não é assim. Você precisa prestar atenção nessa sequência. Então, você vai pegar a tua prova, o teu caderno de prova. E a primeira coisa que você vai fazer, a sua primeira postura, é abrir e ler o enunciado da peça. Nossa, professor, mas eu estava pensando em começar pelas questões. Não. Você vai começar com a peça. Vou dizer por quê. Qual é a primeira pergunta que os alunos me fazem? Qual é a peça que caiu? Não é? Então, o que acontece? A peça, o enunciado da peça, normalmente é mais longo em Civil. Você tem que estar preparado para ter paciência, tem detalhes que você vai pegar. Então, você vai ler o enunciado da peça. Ainda que você queira descobrir, por exemplo, o que é as questões. Não tem problema, dá na mesma, tá? O que eu preciso só é que você leia o enunciado da peça primeiro, para a sua cabeça já ficar funcionando. E você vai ler quantas vezes? 3 vezes. Tudo bem? E você vai ler já grifando. O quê? Os nomes. Qualquer nome que aparecer, tudo bem? Provavelmente vão ser partes da sua peça. Você vai grifar os termos jurídicos. Então vamos lá. Vamos supor que no termo, lá no enunciado, diga o seguinte: obrigar a parte contrária
dano, responsabilizar, contrato, todo termo jurídico você grifa, ok? Então vai ser assim que você vai fazer lei no enunciado. E aí, lendo o enunciado da peça, se você quiser passar para as questões, não é um problema. Eu, se fosse você, é uma questão muito particular, mas eu começaria com a peça, tá bom? Que é o que toma mais tempo. 2 horas e meia no máximo, para você fechar a peça, e aí vai para as questões. E segundo ponto importante, você tem que combinar comigo. Você não vai fazer rascunho. Nós já combinamos muitas vezes, mas você que talvez esteja assistindo esse vídeo, dizendo, Beto, talvez não tive aula com você, mas eu queria uma dica preciosa, não fazer rascunho. Mas, professor, eu tenho insegurança de passar para... Calma. Você vai estruturar a sua peça no rascunho, mas você não vai escrever a peça no rascunho. Acredite em mim, não dá tempo. Tudo bem? Beleza. A partir daqui, eu queria combinar algo diferente com você, que talvez não teve aula comigo. Se você teve aula comigo, você sabe o que fazer agora. Porque depois de ler o enunciado, você vai ter que responder um checklist. Esse checklist, a gente dá o nome de Top 10 para as peças, ou Top 10, tudo bem? E o que significa isso? Você precisa preencher 10 pontos importantes para que você saiba fazer uma peça direitinho. Professor, como assim? Top 10? Veja só, qual é a minha intenção? Em primeiro lugar, você não perder o cabimento da peça. Em segundo lugar, você acertar a tese. Tudo bem? E aí você vai saber toda a estrutura da peça com esse top 10. Então, o que você precisa preencher? Se você não tem isso, você vai printar a tela agora. Combinado? Põe na tela para mim, por favor. Você vai ter que, basicamente, extrair 10 itens dali. O meu cliente, qual é o nome dele, o nome do adversário. Isso tudo tem que vir automaticamente. Tudo bem que já não grifou? Então tá lá. Qual é a fase processual? E aqui é a dica da peça, tudo bem? Essa vai ser a dica da peça, qual é a sua fase processual. Qual é o pedido, o que seu cliente quer. Na tese, você tem que identificar se é direito do consumidor, direito civil, ou tem algum direito processual que você vai argumentar, ou alguma lei específica, tudo bem? Então, vamos lá. Lei específica. Em quinto lugar, você vai ver a urgência, beleza? Urgência. Se tem urgência ou não. Se tem competência, para onde você vai mandar a sua peça, ou seja, basicamente, para onde você vai enviar a sua peça, tá? Em oitavo lugar, você vai identificar se o seu cliente é hipossuficiente econômico, ou seja, se ele tem necessidades econômicas, tudo bem? Se ele tem necessidades específicas. Você vai verificar se ele é incapaz, idoso ou doença grave. Todos esses itens vão estar bem claros no enunciado, tudo bem? Você vai verificar o valor discutido na peça. O que eles estão discutindo? Professor, eu não acho que eles estão discutindo nada. Ali é uma obrigação. Ou ele está discutindo se ele tem uma nulidade contratual. Tudo bem? Tem uma nulidade no contrato. Se tiver nulidade do contrato, pessoal, tranquilamente. Tem nulidade do contrato, tem valor ali. Talvez o valor do contrato, né? Mas existem casos que você não vai encontrar valor. Normal. Tudo bem? Tá tranquilo. E por fim, depois das 9 do seu checklist, 9 pontos, você vai partir para a peça. Qual é sua peça? Pode parecer estranho, né? Porque você diga assim para mim, professor, mas peraí, tudo isso mas olha só, olha que interessante. Vem cá, depois de você cumprir com tudo isso daqui, a peça vai ser só um resultado disso tudo. A peça vai falar com você. O enunciado vai te dizer qual que é a peça. Deu para entender? Então vejam, eu não quero que vocês pirem nisso daqui. O que eu só quero mostrar para vocês é que, fazendo esse checklist, você não erra. Combinado? Você não vai errar a peça. Professor, eu nunca estudei desse jeito.
Não tem problema. O que você vai fazer? Pelo menos os pontos importantes você tem que ter. O nome das partes, o pedido e qual é a fase processual que você está. Tá bom? No fundo, o que nós vamos trabalhar aqui em aula? E eu vou precisar da tua ajuda. Tá? Por quê, professor? Porque só com essa ajuda aqui que você descobre qual é a peça. Vem cá. Vem cá. Aqui, ó, é a resposta da tua peça. Qual é a fase processual? Tudo bem? É aqui, ó, a resposta de qualquer peça em civil. Você tem que identificar onde você está no processo. E só assim você vai descobrir qual é a tua peça. Combinado? Beleza. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Demorei 10 minutos só para introduzir essa parte. Combinado? A partir de agora você está na minha mão. Você vai ver como identificar essa peça e como fazer. Tudo bem? Eu vou bater em alguns pontos de algumas teses, tudo bem? No meio do caminho. Você vai anotando se você tiver que anotar. Mas o principal aqui é que você entenda quando cabe a peça. Beleza? Vamos juntos? Ótimo. Então vamos começar com a primeira dica. Primeiro cabimento aqui. Leu o enunciado. E não existe, fase processual, não existe processo em curso. Professor, como assim não existe processo em curso? O enunciado vai dizer o seguinte para vocês. Fulano de tal teve um problema jurídico com outro fulano de tal e há necessidade de tomar uma medida judicial. Tudo bem? Veja, não tem nenhum processo em curso. Não tem nada dizendo que é o caso de um processo já rodando. Veja, se não tem processo em curso, pensa, é uma petição inicial. Tudo bem? Professor, eu estava em dúvida se era inicial. Gente, se não tem nada em curso, pelo menos para o seu cliente, tem nada, é uma petição inicial. Tá bom? Vai fazer a petição inicial. Professor, qual é a chance de cair uma petição inicial na minha prova? Na OAB, de civil, estou falando com você que vai fazer civil, caíram 22 vezes petição inicial. Não vou repetir que talvez você não tenha entendido. Em civil, pra gente, de 41 exames, de 40 exames, né? 40 exames, 22 vezes petição inicial. Aí eu te pergunto, qual é a maior chance de cair a peça? Qual peça que tem maior chance de cair? Petição inicial. Mais da metade dos exames exigiu petição inicial. Beleza? Então você precisa saber que é possível que caia. Gente, pode ser que não caia, não tem problema, mas se cair você sabe fazer. E tem que saber, tudo bem? Ninguém vai sentar na sala sem saber uma petição inicial. E para lembrar a petição inicial, o que eu preciso lembrar vocês? Eu preciso lembrar da primeira parte da petição inicial, que é a estrutura. Qual é a estrutura básica de uma petição inicial? A estrutura básica de uma petição inicial é dividida em basicamente 6 partes. Vão comigo? Vem cá. 6 partes. O endereçamento, o preâmbulo, os fatos, os fundamentos jurídicos, que é o direito, o pedido e o valor da causa. É possível que, no caso concreto, exista uma tutela antecipada, uma cautelar ou uma liminar. Já vou falar sobre ela. Tudo bem? É possível. Mas o pedido e a causa de pedir, o pedido e o valor da causa sempre estarão ali. Pessoal, veja só. Eu preciso decorar essas 6 partes? Óbvio que não preciso decorar. Gente, tá aqui, ó, 319. Você vai encontrar no artigo 319. Então, veja, eu não estou pedindo para você decorar isso aqui, não. Pelo menos não tudo. Você vai encontrar no artigo 319. Abre o seu VAD, porque ele é o seu companheiro. Você vai fazer tudo que você vai colocar dentro da sua prova. Você vai checar o teu VAD. Tudo bem? Essas 6 partes você vai encontrar lá no artigo 319. E agora eu preciso separar cada parte importante. Primeira parte importante, endereçamento. Dá ponto, professor? Dá 0,10. Tá? Para você saber o endereçamento, você tem que estudar aquela parte de processo civil, que é competência, que na verdade você não precisa decorar, tá tudo no VAD. Em primeiro lugar, você vai perguntar se é justiça federal ou justiça estadual. Professor do céu,
Como assim justiça federal ou justiça estadual? Vem cá, vem cá. O artigo 109.1 da Constituição Federal, ele já elenca para nós quando é justiça federal. Quando é que você manda para a Justiça Federal? Primeiro grau, tudo bem? Se for tribunal, se for STF, STJ, tá tudo na Constituição também, tudo bem? Artigo 102, artigo 105, beleza? Tá tudo na Constituição. O que me importa aqui é você saber do primeiro grau. Primeiro grau só vai ser Justiça Federal se estiverem como parte, autor, réu ou interessado, a União, tudo bem? Uma entidade pública, tudo bem? Uma entidade pública, uma autarquia federal, entidade pública federal, ou uma empresa pública federal. Você tem que saber isso. Tem ali? Tem. Então é Justiça Federal. Dá um exemplo de uma empresa pública federal, Correios, tudo bem? Puxa, tem que processar os Correios. Então, você vai pedir uma indenização para os Correios em razão da não entrega ou do extravio de um bem enviado. Pode ser. Indenização. Responsabilidade, tudo bem? Aí, nesse caso, você processa ou você propõe a petição inicial, apresenta a petição inicial direto na Justiça Federal. Professor, já caiu pra gente isso? Nunca. Tudo bem? Nunca caiu. Para civil, Justiça Federal, nunca. Mas se cair, você já sabe. O que mais caiu? Justiça estadual. E quando é que eu sei que é justiça estadual, professor? Quando não tem um desses três entes. Lembrou? Não tem um desses três. É justiça estadual. Ótimo. Só que nós temos um problema. Qual é o problema? Que estado? Que comarca? Para onde é que eu mando a minha petição inicial? Pessoal, vem cá. Você vai mandar a sua petição inicial a depender da regra do próprio CPC. Não é para vocês pirarem nisso. Vai abrir o CPC, vai abrir o VAD para descobrir para onde você vai mandar a sua petição inicial. E quais são os artigos? Tem que estar marcado aí. Já pega um clips, marca, não pode... Gente, não pode filipeta, hein? Pelo amor de Deus, tá? Agora não é hora de você causar um problema na sua prova. Clips, pode marcar aí, se já não está marcado. Vem cá. Artigos 46 a 53 do CPC. Isso já tem que estar destacado. Você vai procurar lá teu caso. Tudo bem? Se está lá o teu caso, você vai propor segundo essas regras do CPC que está lá. A professora, era uma lei especial. Se for uma lei especial, por exemplo, se for um caso de responsabilidade civil, você vai prestar atenção no CDC. Óbvio, artigo 101, do CDC. Beleza? Já fala lá domicílio do consumidor. Ou, se o seu caso tiver no caso de locações, despejo, por exemplo, no caso, você vai propor a ação no local do imóvel, a não ser que exista um contrato que eleja um outro lugar. Fora isso, já sabe para onde você vai mandar a sua petição inicial. Perceberam esse primeiro passo da petição inicial? É difícil, professor? Não é. Na minha opinião, você vai fazer isso em 2, 3 minutos. Nossa, professor, não estou nesse nível. Tá sim. Tá sim. Você vai abrir teu VAD, checar o local e, ó, excelentíssimo, senhor doutor, ou ao juízo, tanto faz. Eu não vou entrar nessa bola dividida agora. Você vai endereçar a esse juízo, tudo bem? Excelentíssimo, senhor doutor, juiz de direito da tal vara civil da comarca de... E vai colocar conforme o CPC. Show de bola? Tranquilo. Regra, a FGV já te dá os municípios, tudo bem? As comarcas. É só você olhar, porque você já grifou no seu enunciado. Fez isso? Fez o endereçamento? Pula 5 linhas, vamos junto comigo aqui. Você passa para o preâmbulo. Pensa numa parte importante. Preâmbulo. Essa é a parte importante. Por quê, professor? Porque no preâmbulo, você vai colocar o nome das partes, qualificação, o advogado mais o instrumento de mandato, o nome da ação e o fundamento legal dessa ação. Gente, até aqui, ó, até aqui, se você errar o nome das partes, você vai perder ponto, tudo bem? Perder ponto. Agora, se você erra isso daqui, é tudo ou nada. Ou o examinador lê a sua peça, ou ele simplesmente ignora a sua peça. Portanto,
o nome, a peça que você vai propor, o nome da ação, é fundamental para você acertar a peça. Beleza? Não despreze essa parte. Então, se você está cansado, professor, já passaram alguns minutos, pausa um pouquinho, toma um café e volta para assistir essa parte. Porque essa parte é importante. Como eu sei qual ação eu vou propor? Depende. Nós temos dois tipos de ação, tudo bem? A ação de conhecimento e a ação de execução. A de conhecimento é aquela que eu viso obter uma sentença, tudo bem? Simples. Eu quero obter uma sentença. 100% das petições iniciais até hoje, 100% foram ações de conhecimento. Tá bom? Execução. Nunca caiu para você propor uma execução. O que caiu para a gente já de execução? De civil. Caiu para você apresentar embargos à execução. Mas se cair execução, tá tudo certo. Tem o título executivo? Apresenta uma petição inicial para execução. Fechou? Tranquilo? Ótimo. E aí, professor, dentro dessa ação de conhecimento, como é que eu dou o nome dessa ação? E aqui vem a chave para você acertar a sua peça. Qual nome que eu dou para a minha ação? Depende. Depende do procedimento que você vai seguir na sua peça. Põe na lousa para mim, por favor. Se o procedimento for um procedimento especial, ou seja, você tem ali, a partir do artigo 539 do CPC, e em outras leis, tudo bem, específicas, mas o procedimento especial, você, por exemplo, numa ação de consignação em pagamento, ação monitória, o que você faz? Você faz o nome da própria lei. A lei já dá o nome. Então você usa o primeiro artigo daquele procedimento e o nome da lei. Então você vai abrir o VAD e você vai ver assim, ação, embargos de terceiro, que já caiu pra gente. Pode cair, tudo bem? Embargos de terceiro. É um rito especial. Poxa, rito especial, qual o nome que eu vou dar para essa ação? Embargos de terceiro já está na lei. Ação de consignação e pagamento também já caiu pra gente. Ação de consignação e pagamento é o nome que a própria lei dá. Você vai copiar o nome da lei e o primeiro artigo que trata desse tema. Tudo bem? Beleza. Então, se a gente tiver uma ação de procedimento especial, eu já tenho o nome. O problema é, e se não for procedimento especial? Nós vamos para o segundo procedimento, que é o procedimento mais genérico. É o procedimento comum. Você vai usar os artigos 318 e seguintes. Porém, qual é o nome que você vai dar para a ação? O pedido que você vai utilizar na sua peça. Olha que interessante. Vem cá. Imagina só. Você viu que não é um procedimento especial, é geral. Não tem nenhum procedimento especial para o teu caso. Legal. Só que, lembra aquele top 10 que eu pus qual é o pedido ali? Pra você anotar? Sei que você tem que pedir uma indenização. É reparação de danos, indenização. Qual é o nome da sua peça? Pega o pedido e joga o nome da peça. Ação indenizatória. Beleza? Ah, professor, é obrigação de fazer. O meu pedido é obrigação de fazer. Ação de obrigação de fazer. Ah, professor, é uma ação para anular um contrato. Ação anulatória. Perceberam? Dependendo do pedido, você joga no nome da sua ação. Combinado? Isso se for rito comum. Fechado? Tranquilo. Deu o nome para a ação? Boa. Vamos continuar com essa peça. Qual é o próximo passo da peça? Você fez o preâmbulo e agora nós vamos para o primeiro tópico, dos fatos. Nos fatos da petição inicial, vocês vão narrar o problema em 3 parágrafos. Tudo bem? Sempre que eu tratar com vocês de fatos, ou histórico processual, ou qualquer parte das peças que tiver que narrar o enunciado que aconteceu, você usa 3 parágrafos para tratar, sem problema nenhum. Faz um resuminho, não copia todo o enunciado, que pode ser que se dê ruim. Pode ser que o enunciado seja gigante, tudo bem? Mas vamos lá. Falou dos fatos, bora para o direito. No direito, que é a parte que você mais vai ganhar ponto, você vai tratar do recheio da sua peça. É o recheio. São as teses de direito material, que você vai selecionar. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina só, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Imagina só que vocês vão fazer uma tese que está dentro de uma lei especial. A Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor. Você abriu o seu VAD e você viu que o teu caso é do consumidor mesmo.
Como é que você vai começar a sua tese? Começa falando da relação de consumo. Perceberam? Isso vai te dar mais confiança. Do artigo 2º, artigo 3º, até o artigo 17, né, por equiparação. Então o que você faz? Já começa com a relação de consumo. Vamos imaginar que nós temos um contrato, negócio jurídico entre as partes. Não é CDC, negócio jurídico. Como você vai começar? Você vai começar explicando o negócio jurídico. É assim que o examinador vai buscar na tua peça. Fechou? Negócio jurídico. Já fala qual foi o negócio jurídico e fala as teses sobre o negócio jurídico. Vamos imaginar que é uma questão de alimentos, uma ação de alimentos. Ou, uma ação de alimentos. O que você vai falar? Da relação de parentesco. Por isso que eu tenho direito a alimentos. Está percebendo? Você vai introduzir o tema dentro do mundo do enunciado. Você vai dizer como é que eu começo a discutir. Bom, tem direito a alimentos por quê? Porque é pai e filho. Ou porque é vô e neto, e assim vai. Combinado? Agora, pessoal, depois disso, explicou a relação entre as partes, aí bora para a tese. Combinado? Beleza? Aí você vai partir ali para o artigo 18 do CDC, por exemplo. Tudo vai depender do teu caso concreto. Falou do direito, você vai partir para a liminar ou tutela antecipada. Lembre-se que provavelmente, no teu caso concreto, o examinador vai ter que falar o seguinte, ó. Existe uma situação de perigo, existe uma situação de risco. É o caso de tutela antecipada ou liminar. Tudo bem? Ou cautelar. Então, o que você vai fazer? Vai explicar os requisitos para essa tutela antecipada. O artigo 300 fala sobre isso. Pode ser que tenha um artigo específico. Mas você vai falar sobre a probabilidade do direito, você vai falar sobre o perigo de dano e a reversibilidade, se for o caso. Tudo bem? Se for tutela antecipada, que você vai explicar que é possível reverter o caso concreto. Achou essa tutela antecipada? Faz o tópico. É caso de risco? Lembra do top 10? É. Então você vai falar da tutela antecipada. Mas, professor, em civil, não tem caso de liminares específicas? Tem. Se você quiser, printa a tela aí. Olha só, liminares específicas aqui. Embargos de terceiro, possessórias, ações de família, despejo e mandado de segurança. São as liminares mais comuns para dentro do nosso tema, tudo bem? Civil. Então você pode encontrar aqui alguma questão, alguma liminar que você possa dizer, ao invés de ser uma tutela genérica. Falou da liminar? Vamos para os pedidos. Então, o pedido, pessoal, é batidão, tá? Pedido, a concessão da tutela, se tiver, a procedência do pedido mais a finalidade e a condenação em custas e honorários. Cada um tem seu ponto específico, principalmente esse, tá bom? A procedência do pedido mais o quê? O que você quer? O que mais, professor? Os requerimentos. O que você vai ter que pedir? A citação. Aqui eu posso abrir um parênteses. Citação. Se você puder, eu sei que falta pouco tempo para a prova, então eu preciso te dar algumas dicas certeiras. E é o que eu quero fazer aqui. Se cair alguma coisa de citação em questões, procura no artigo 246, que o artigo 246 ele mudou a sistemática da citação. Hoje o artigo 246 prioriza a citação por meio eletrônico. Só se não rolar o meio eletrônico, você vai achar do 246A, por exemplo, as outras formas de citação. Pode ser que caia alguma pergunta sobre isso. Se cair, matou, você vai achar cá. Que você vai pedir só a citação. Tudo bem? Na petição inicial. Vamos lá, vamos continuar com os requerimentos. Você vai pedir, vai informar o interesse pela audiência de conciliação ou mediação, isso está no 319, tá? O endereço do advogado, o recolhimento de custas, ou não, vou mostrar para vocês, e o pedido de produção de provas. Gente, é possível que você não junte as custas? Sim. Por que é possível que você não junte as custas? Porque pode ser que você tenha que pedir justiça gratuita, se o seu cliente for hipossuficiente economicamente, ou pedir a prioridade de tramitação se o seu cliente for idoso. Combinado? Fez esses pedidos, vai para o valor da causa. Qual é o valor da causa? O valor que está explícito da regra do artigo 292. Você não vai criar isso. Você vai simplesmente olhar, colar do VAD. Tudo bem? Não é colar porque é permitido. E aí você vai dar o valor da causa com o valor que está sendo discutido no processo, conforme as regras do artigo 292. Fechou o valor da causa? O que eu quero que você tome cuidado? Existem algumas iniciais que elas são
endereçadas para lugares que já existem uma ação existente, como embargos de execução, embargos de terceiro, oposição e algumas outras causas específicas. Então, é possível que você tenha que distribuir a sua inicial por dependência, se existir uma ação já vigente. Tudo bem? Nesses casos específicos. Se não existir, professor, bora. É normal, vamos fechar essa petição inicial. Combinado? Agora talvez você esteja me olhando e dizendo assim, Beto, peraí. Preciso de uma ajuda agora. Que você falou um monte de artigo aí. E eu não lembro de tudo que você falou. Vou ter que voltar? Não. Essa revisão também vai servir para você conferir o seu VAD se você grifou. Então vamos juntos? Vem cá. Coloca aqui, ó. Pode colocar. Printa essa tela. Você depois vai checar o seu VAD se você grifou todos esses artigos. Tudo bem? Grifou esses artigos? Ótimo. Você está pronto para fazer a petição inicial. Fechado? Tranquilo. Professor, você falou muito sobre petição inicial. Por motivos óbvios. Eu quis mostrar para vocês que se cair petição inicial, você não vai ter dúvida. Arrebenta, bora para as questões. Tudo bem? Professor, não era. Não era a petição inicial, percebi. O que pode cair? Vamos lá? Segunda hipótese de cabimento. Pode colocar na lousa, por favor. Você lê um problema e já existe uma ação em curso. Só que seu cliente foi citado, ou teve uma audiência de conciliação sem acordo, ou essa audiência não teve conciliação. Caso isso aconteça, seu cliente seja o réu e precise se defender, é cabível a contestação. Tudo bem? O que é importante vocês saberem da contestação? Caiu 3 vezes na OAB. Tudo bem? 3. Pode cair na sua? Claro que pode. Tudo bem? Só que o cabimento é muito claro. Presta atenção. Vai ter ação e você vai ter que se defender. Defender o teu cliente, que é réu. Óbvio, vai estar lá na mão, mas tem ação em curso. Beleza? Vai ter que se defender, vai apresentar uma defesa. Caso isso aconteça, você tenha que apresentar uma contestação. O que você precisa lembrar? Que existem 2 tipos de defesa. Pode colocar na lousa para mim, por favor. É a defesa processual, é o que a gente chama de preliminares, e a defesa de mérito, em que você se defende das alegações do autor. Tudo bem? Então, a petição de contestação, tem esse nome, contestação, você apresenta sempre para apresentar uma defesa, seja processual e de mérito. Tudo bem? Que são chamadas as processuais, defesas processuais são chamadas de preliminares. E qual é a estrutura dessa peça, professor? Vamos juntos. A estrutura da contestação também tem 6 partes. Você vai fazer o endereçamento para o próprio juiz da causa. Você vai apresentar um preâmbulo, lembrando que agora nós temos número de processo aqui, porque nós já temos um processo em curso, tudo bem? A ação proposta, que é quase igual aos fatos, preliminares, mérito e pedidos. Beleza? Professor, eu tenho que memorizar isso? Tem. Tudo bem? Porque essa estrutura não está tão clara no VAD, não. Mas vamos juntos aqui. O endereçamento, eu creio que vocês não vão ter algum problema. Por quê? Porque o enunciado já vai mencionar qual é o juízo que está cuidando da causa proposta. Tá? Então, ok. Vai colocar o número do processo embaixo do endereçamento. E no preâmbulo, você já vai colocar o nome das partes já qualificadas. Ah, professor, mas eu tinha dúvida. Eu não sabia se eu qualificava ou não. O que você faz? Qualifica. Tudo bem? Tá na dúvida? Faz qualificação, sem problema nenhum. Qualifica todo mundo, sem problema. Vai lá, coloca lá. Pessoa física, pessoa jurídica, qualifica. Coloca o seu advogado, instrumento de mandato, porque é a primeira vez que o seu cliente está entrando no processo. E o fundamento legal, que é o artigo 335 e seguintes do CPC, se for uma contestação genérica, se for na lei, alguma lei específica também vai ter artigo específico, e o nome da peça, contestação. Tudo bem? Professor, é difícil contestação? Não. Mas eu preciso te dar 2 detalhes importantes. Quais são os detalhes? O primeiro tópico da contestação é a ação proposta, ou, se você quiser colocar, dos fatos. E aqui eu já te expliquei que são 3 parágrafos narrando o problema. O meu problema estão nessas outras
duas partes da contestação. As preliminares, que são as defesas processuais, você vai encontrar no artigo 337. Então, se existir uma defesa processual, você vai ter que inserir no tópico das preliminares. Agora, no mérito, que é a segunda parte da nossa defesa, você vai rebater todas as teses da inicial. E o que você vai fazer? O enunciado não vai trazer sua inicial? Você vai fazer um checklist de todas as alegações da inicial. Pode fazer no rascunho, tudo bem? O que o autor alegou? A, B, C. Que houve dano porque estava chovendo, estava dirigindo o carro chovendo, o réu estava em alta velocidade, bêbado. Tudo bem? E você vai rebater todas as teses da inicial. Tudo bem? Vai fazer uma por uma tese por vez. Isso é importante? Muito. Vou dizer por quê. Porque cada tese vai significar uma pontuação alta na prova, tá? Então precisa fazer do mérito. Combinado? Fez o mérito, vai para os pedidos. Acabou o mérito da contestação, vai para os pedidos. E aí nos pedidos, pessoal, o que você vai fazer? Pedir o acolhimento da preliminar, mais a consequência, né? Qual é a preliminar? A preliminar é ilegitimidade de parte, então tem que extinguir o processo. Tudo bem? Você vai pedir a improcedência da demanda, também a condenação em custas e honorários, o endereço do advogado para intimações e a produção de provas. Aí você termina a sua contestação. Professor, tem valor da causa a contestação? Pode ter. Normalmente não tem, tudo bem? A defesa não tem valor da causa. Tem custas na contestação? Não tem, você já sabe que não tem. Agora, quando é que eu vou precisar colocar valor da causa na minha contestação? Gente, eu vou precisar fazer isso quando a gente tiver um detalhe muito importante, que já caiu para a gente de civil. Presta atenção aqui. Além de se defender, o enunciado indica que há pedidos do réu contra o autor. É o caso da reconvenção. Então, se tiver caso de reconvenção, o que você precisa lembrar? Primeiro, reconvenção, tudo bem? Você vai iniciar o preâmbulo com, além dos artigos da contestação, você vai colocar o 343 e falar contestação e reconvenção. Você vai abrir um tópico da reconvenção e nos pedidos pedir a procedência da reconvenção e a intimação do autor para a resposta. E por finalizar, você vai colocar valor da causa. Então, é possível, por exemplo, pode cair isso como questão, é possível que uma contestação tenha valor da causa só se tiver reconvenção. Tá bom? É isso que diz o código, aproveita. Isso é importante para vocês. Combinado? Beleza? Ótimo. Então, eu pensei aqui. Vou pensar uma situação específica. O réu apresentou contestação. Pode ser que surja uma nova peça? Pode, isso é um bônus da aula, tudo bem? Vou te dar um bônus de aula que talvez eu não fosse dar, mas eu vou te dar porque já caiu uma vez na prova. No primeiro exame da OAB de Civil, caiu essa peça. Então eu vou falar, já que a FGV às vezes inova com as peças, né? Eu vou te mostrar. Que peça é essa, professor? Coloca na lousa para mim, por favor. Se você lê um problema, existe uma ação em curso, foi apresentada a contestação e o autor tem que se manifestar. Aí é caso de réplica, deu para entender? Nunca caiu, é uma petição simples, gente. Tá? Mas a réplica, você precisa prestar atenção, porque se cair, você não tem dúvidas. Tá? Qual é o problema da réplica? Que ela é uma petição simples, que você rebate a contestação do réu. Você é advogado do autor. Então você vai endereçar para o mesmo juiz da causa com o número do processo. As partes já estão qualificadas. Temos também os artigos específicos da réplica. E aí nós passamos para a síntese da contestação, que são os fatos. Aí você vai rebater todas as preliminares alegadas pelo réu. Lembra que o réu tinha alegado preliminares? Agora você rebate. E você vai rebater todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que o réu apresentou na contestação. Fez isso? Acabou. Diante do exposto, requer que sejam rejeitadas as preliminares e, no mérito, julgada procedente a demanda. Lembra que você é advogado do autor aqui. Logo, você precisa apresentar uma peça que te ajude a ganhar a ação. Beleza? Essa é a réplica. Ficou bem claro isso para vocês? Então, ó, vem aqui.
Qual é a lógica dessa primeira parte da nossa aula? Vamos juntos. Respira fundo, tá bom? Qual é a primeira lógica? Não tem ação, petição inicial, eu inicio. Já te mostrei a estrutura. Professor, tem inicial e meu cliente é o réu, precisa se defender. Contestação. O réu se defendeu, mas aí o autor precisa se defender, também foi intimado para isso. Nós temos a réplica. Beleza? 3 peças importantíssimas. Pode surgir mais uma peça? Só se, por exemplo, o juiz encerrar a instrução, as provas, e mandar as partes apresentarem alegações finais, que são os chamados memoriais escritos. Tudo bem? Vai lá depois no artigo 343, você acha lá os memoriais escritos sem problema nenhum. É uma petição simples com alegações finais, com todas as teses da sua peça. Agora, tem que acabar esse processo, concorda comigo? Pelo menos até a fase do juiz se manifestar. Aqui, o que acontece? Acabamos a fase de conhecimento, é hora de mudarmos a nossa cabeça. Porque enquanto nós estávamos na fase de conhecimento, nós tínhamos que prestar atenção na fase processual. Não era isso que a gente tinha combinado? A partir de agora, nós vamos virar uma chave. Vocês estão comigo até agora? Não? 3 peças importantes até agora, né? Inicial, contestação e réplica. Agora, eu quero mudar um pouco a chave e dizer o que, na verdade, eu acho que tem grande chance de cair. Como assim, professor? Você deixou o melhor para o final? Deixei. Eu deixei o melhor para o final por um motivo específico. Eu acho que tem grande chance de cair na sua prova. Então, nós vamos prestar atenção. Vem cá. Você pegou o seu enunciado e você se deparou com um ato judicial. Tudo bem? Ato judicial. E vai ter que atacar esse ato judicial. É recurso. Só que eu vou pedir um favor para você. Vem cá. Se tem ato judicial, você não vai chutar recurso nenhum. Em primeiro lugar, você vai ter que identificar qual é o ato judicial. Beleza? E nós temos 2 mais importantes. Temos 3, na verdade, né? Nós temos as decisões interlocutórias, são aquelas proferidas no meio do processo. Nós temos a sentença, que é aquele ato do juiz que encerra a fase de conhecimento com conteúdo de 485 ou 487. E nós temos também o acórdão. Só que agora, nós estamos numa fase em que há uma dúvida da estrutura dos recursos. Pessoal, para você que está com um problema de controle emocional, agora eu vou te acalmar. Por que eu vou te acalmar? Porque, veja, se lá nessas petições que eu trouxe até agora, você tinha que criar teses mirabolantes do nada, nos recursos você vai encontrar o conteúdo da decisão que está claro o que você vai usar como tese. A tese é aquilo que o juiz utilizou, o juiz ou o desembargador, ao contrário, é aquilo que você vai se defender. Concordam comigo? E só temos 2 estruturas para recurso. Não, professor, eu aprendi que tem um monte de recurso. Tem. Temos recursos com, basicamente, 2 peças. E temos recursos com uma peça só. Se você descobrir e memorizar 2 peças só, um recurso com 2 peças e um recurso com uma peça só, você sabe fazer qualquer recurso. Vem comigo, vem cá, vamos para a tela. Quais são os recursos formados por 2 petições? Quais petições são essas? A petição de interposição é aquela que eu interponho, tudo bem? Eu interponho para aquele juízo que vai receber a petição de recurso, e essa é a petição número 1, e a petição número 2 chamada de razões, que é endereçada ao juízo que vai julgar o mérito recursal. Quais são os recursos que eu utilizo 2 peças? Anota aí. Se você não anotou e não se ligou ainda. Apelação, recurso extraordinário, recurso especial, recurso ordinário constitucional e embargos de divergência. Agravos em recurso especial extraordinário e recurso inominado. Tudo bem? Até aqui, nós temos todos os recursos com 2 peças. Portanto, eu preciso aprender um recurso que eu faça 2 peças para que você possa replicar para os outros. Beleza? Detalhe,
As contrarrazões a esses recursos têm o mesmo formato da peça do recurso principal. Então, se o meu recurso principal tem duas peças, as minhas contrarrazões têm duas peças. Beleza? Mas não é o único modelo de recurso. Tá bom? Mas vamos juntos. Vem cá. Basicamente, qual é essa estrutura de recurso com duas peças? Na peça de interposição, o endereçamento é para o juiz, o AQUO, aquele que proferiu a decisão, o número do processo, o preâmbulo, e o requerimento para o juiz, o AQUO. Na segunda peça, na peça de razões, gente, estou dando modelão para todos os recursos, tudo bem? Você vai utilizar o endereçamento para o juiz de quem, faz um mini preâmbulo com o número do processo e as partes, e os tópicos, histórico, processual, cabimento, tempestividade, mérito e o requerimento para o juiz de quem. Não, peraí, professor. Estou entendendo, não. Você está dizendo que todos os recursos de duas peças é assim que você vai fazer? É. Sempre. Duas peças é esse modelo. Beleza? Ah, professor, mas eu quero saber o de uma petição só. Pode colocar na lousa. De uma petição só, o que você vai utilizar? Vamos juntos aqui. Você vai usar uma petição única para o mesmo juiz que vai julgar o mérito do recurso. E você vai utilizar o recurso com uma petição para o agravo de instrumento, os embargos de declaração e agravo interno. Como, professor? Vamos lá. Você vai endereçar para o juízo, fazer um preâmbulo, o histórico, cabimento, tempestividade, mérito e requerimento. Nossa, professor, mas peraí. É só isso? É. Teoricamente, você vai memorizar a estrutura. O resto você acha no VAD. Com uma peça só, é muito parecido, inclusive, com uma inicial. Concordam comigo? Basta que você flexibilize para o caso concreto. Vamos juntos? Vamos ver? Posso dar dois exemplos, então? Um exemplo de um recurso com duas peças e um exemplo com recurso com uma peça só, para que você acerte na prova? Caindo qualquer um, você mata. Vem cá. Temos uma decisão interlocutória. Tudo bem? Agravo. Se for uma decisão do relator de um recurso, é agravo interno. Se for decisão do presidente do tribunal que nega seguimento ao recurso especial extraordinário, é o agravo em recurso especial extraordinário. Até aí tudo bem. Tá? Agora, já caiu qualquer desses? Não. Tudo bem? Nunca caiu, mas pode cair. O agravo interno se acha no artigo 1021 e o agravo em recurso especial ou extraordinário no 1042. Beleza? Só tem um artiguinho só. Um para cada um. Podem cair? Podem. Lembre-se só de você bater o olho nesses artigos, tudo bem? Ótimo, mas foi o que mais caiu? Não. O que mais caiu foi o agravo de uma decisão interlocutória de juiz. Se for uma decisão interlocutória do juiz, que está encaixada no 1015 ou alguma lei especial, ou se for uma decisão de urgência, você interpõe o agravo de instrumento. Combinado? Quais são os casos comuns? Eu fiquei pensando em casa, né? Lá em casa eu fiquei pensando assim, o que será que pode cair caso comum de decisão do juiz que pode cair para vocês? Vamos pensar? Põe na lousa, por favor. Olha lá. O juiz deferiu ou indeferiu uma tutela. Ele indefere uma liminar específica. O juiz, ele decide parte do mérito do processo, julga uma tutela, usa esses nomes mesmo, tá? Essa terminologia. Rejeita uma convenção de arbitragem, uma alegação de convenção de arbitragem, julga a liquidação de sentença, tudo isso está dentro de decisão interlocutória. O juiz extingue só para um litisconsórcio o processo, um litisconsórcio, uma das partes, rejeita o pedido de gratuidade, ele acolhe ou rejeita uma exibição de documento ou coisa, admite ou não intervenção de terceiros, isso já caiu, pasmem, para e direito administrativo, não caiu para a gente. Tudo bem? Concede, modifica ou revoga um efeito suspensivo em embargo de execução ou redistribui o ônus da prova. Gente, qualquer desses casos, você faz um agravo de instrumento. Combinado? Esse é o cabimento. Eu imaginei em casa, fiquei imaginando, o que eles podem usar aí de termo? Vai usar isso daqui, tá? Normalmente, não cabe agravo, por exemplo, um pedido de produção de provas. Fechou? Agora, qual é a estrutura desse agravo de instrumento? Lembre-se, coloca na tela, por favor. Isso. Eu interponho para o TJ e o próprio TJ julga. Então é aquele modelão de uma peça só.
Combinado? O modelão de uma peça só vai ser desse jeito no agravo de instrumento. Começamos com o endereçamento ao desembargador presidente. Pula 5 linhas. Professor, tem número aqui? Não tem número, tá? Aqui não tem número, porque o processo vai começar no tribunal. Então, não vai colocar número de processo ainda. No preâmbulo, você coloca o nome das partes, as suas qualificações, o termo tempestivamente, que interpõe o agravo de instrumento com base no artigo 1015. Aí você usa a hipótese do 1015 que você encontrar no seu caso concreto. E quais são os tópicos, professor? Da decisão agravada, basicamente dos fatos, o cabimento e tempestividade do agravo, você vai ter em todos os recursos, tudo bem? Todos os recursos você vai abrir esse tópico. Então você vai demonstrar que cabe agravo de instrumento, teu cliente é parte legítima, há recolhimento de preparo, a não ser que tenha gratuidade, e o prazo de 15 dias. Beleza? Tranquilo? Esse é o segundo tópico. O terceiro tópico, as razões para a reforma, cuja tese vai estar na decisão do juiz. Tranquilo? A tese vai estar na decisão do juiz. E o pedido de tutela antecipada recursal ou efeito suspensivo para o agravo. Lembre-se que o agravo não tem efeito suspensivo, tá? Ele não tem, você tem que pedir. Beleza? E por fim, os pedidos no agravo. Quais são os pedidos? Você vai reiterar o efeito que você está pedindo, tutela antecipada ou efeito suspensivo, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão do juiz, e a partir do item C, são todos os pedidinhos que estão na sequência do código. Como assim, professor, sequência? Você vai informar os advogados constituídos, artigo 1016.4, vai informar que está juntando as cópias obrigatórias ou facultativas, vai juntar preparo, tudo bem? Se não tiver gratuidade. Vai informar que você vai dizer para o juiz que você intimou, que você interpôs o agravo de instrumento. Vai impedir a intimação da parte contrária para contrarrazões e a intimação do Ministério Público, se for o caso. Tudo bem? Pessoal, eu preciso decorar tudo isso? Absolutamente não. Você não vai decorar isso aqui. Como não, professor? Você vai encontrar onde? No VAD. É só você grifar os artigos. Não, peraí, professor, você está dizendo... Gente, quando caiu o agravo de instrumento em civil, um monte de aluno nunca tinha olhado, nunca tinha elaborado um agravo de instrumento. Mas tinha grifado no VAD. Então o que você vai fazer agora? Dá um print da tela agora, põe na tela, isso! E você vai grifar tudo isso no VAD, tudo bem? Deixa tudo grifadinho, bonitinho, porque na hora de você fazer a peça, você não vai perder um pedido, vai colocar tudo o que precisa. Combinado? Beleza? Ah, professor, mas aí o enunciado disse que no fundo do coração ele já tinha, a parte contrária já tinha agravado. Se tiver agravado, você está sendo intimado para quê? Para responder esse agravo. Então, se você está sendo intimado para responder esse agravo, o que é caso? De contraminuta de agravo de instrumento. Então, vamos lá. Qual é o modelo? O mesmo. O mesmo modelo do agravo de instrumento. Não precisa das informações. E no preâmbulo, você vai usar o 1019 e o nome, contraminuta de agravo. E óbvio, né? O seu pedido final tem que ser o desprovimento do recurso, né? Não vai me pedir o provimento. No caso de você ser intimado para responder um recurso, você tem que pedir sempre para que o recurso não seja provido ou nem conhecido. Combinado? Esse é o agravo de instrumento. Qual é a chance de cair agravo de instrumento? Altíssima. E por que altíssima? Faz muito tempo que não cai. Beleza? Uma época da FGV, ela pedia uma apelação, um agravo de instrumento. Uma apelação, um agravo de instrumento. E aí depois ela parou um pouco de pedir agravo de instrumento. O que pode acontecer na sua prova. Se cair, você vai para esse batidão de artigos. Combinado? Beleza. Mas pode acontecer de não ser uma decisão interlocutória, mas uma sentença. Se for uma sentença, coloca na lousa por gentileza, nós estamos diante de uma apelação. Gente, por exemplo, procedência de uma demanda. Tudo bem? O conteúdo é do 485 e 487 e extinguiu o processo. É uma apelação. Nesse caso, eu preciso tomar um cuidado específico. Por quê?
Eu pensei em casos aqui específicos, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu parei na frente do computador para imaginar o que o examinador pode pedir? Então ele pode pedir o quê? Ah, julgou procedente uma demanda. Está lá no enunciado. O juiz julgou procedente a demanda. Ou julgou improcedente a demanda. São hipóteses, tudo bem? Quer ver outras hipóteses? Põe na lousa para mim, por favor. Olha lá. Decidiu embargos à execução. Julgou confirmando uma liminar, né? A hora que do mal que pode cair. Rejeitou embargos. Decidiu embargos de terceiro. Extinguiu todo o processo sem julgamento do mérito. Em todos esses casos, é apelação. Tudo bem? Só que tem um ponto importante. Na apelação, eu interponho para o juiz. Ele não faz admissibilidade. Mas quem julga é o TJ. Opa, parou. Se eu interponho para uma pessoa e outra pessoa está julgando, outro órgão está julgando, melhor assim, né? Não pessoa, um órgão, então nós temos duas peças de apelação. É aquele recurso formado de duas peças. Lembrou? Vamos pensar? Como é que a gente vai estruturar essa apelação? Vamos lá. Primeiro, vem comigo aqui. Peça de interposição. Eu vou endereçar ao próprio juiz da causa, tá? O processo número. E o preâmbulo, o que importa para mim aqui, qualifica todo mundo, mas é colocar tempestivamente o artigo 1009 seguintes e a apelação, o nome, recurso de apelação, tá? Acertou a peça, vamos embora para o outro requerimento da sua petição de interposição, que é a intimação da parte contrária para que apresente suas contrarrazões e a remessa ao tribunal, presta atenção, sem realizar o juízo de admissibilidade. No caso da apelação, isso é importante, pessoal, porque o juiz hoje já não faz mais, está lá no 1010, parágrafo terceiro. Tá? Então o que acontece? Se eu interpuser a minha apelação para o juiz, eu tenho que falar, juizão, manda para o TJ, mas não tem admissibilidade. Combinado? Tranquilo, gente, não tem problema nenhum aqui. Só que acabou a primeira peça. Já, professor? Já. Faz o desfecho e termina a peça de interposição. Vamos lá? Desfecho. Terminou a peça de interposição. Ok? Acabou a peça? Não. Agora a gente vai para a segunda peça que eu disse para vocês, que são as razões. Então você vai apresentar as razões de recurso para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, apelante e apelado à origem, faz uma mini saudação e já começa com seu histórico processual. Até aqui, pessoal, o histórico processual é o mesmo para todos os recursos. Tá? Você vai resumir o que aconteceu no processo. O tópico 2 também é igual. Qual é o tópico 2? Falar do cabimento do recurso. Então você vai falar que era uma sentença, portanto cabia apelação. Que o seu cliente é parte legítima, a tempestividade e preparo. Tudo bem? Tudo isso está dentro do que a gente faz em todos os recursos. Isso não muda, tá bom? Sempre falar do cabimento. E aí você parte direto para as razões para a reforma. E a tese que você vai utilizar na apelação é aquela que está em sentença. A tese está aqui, está na sentença. Então não tem como você errar. Porque você vai ter do enunciado todos os subsídios para buscar qual é a sua tese. Combinado? Talvez, se cair a apelação, eu já converso com vocês sobre isso, pode ser que eles peçam para que você abra um tópico para pedir efeito suspensivo. Tudo bem? Isso quando caiu em outras matérias, também caiu para você pedir o efeito suspensivo. Caso a sentença não tenha efeito suspensivo. Então eu vou pedir para você só dar uma olhadinha no 1012, para ver se a sua apelação tem efeito suspensivo. Se já tiver efeito suspensivo, tudo bem. Se não tiver, você pede o efeito suspensivo. Combinado? Terminamos a peça? Ainda não. Faltam os pedidos. Vamos juntos. Quais são os requerimentos? Que o recurso seja recebido e conhecido, e depois provido. Tudo bem? Para o fim de reformar a sentença. Toma cuidado que se tiver algum problema de processo, não é reforma, é a anulação da sentença. Tudo bem? Se ela tiver um problema processual. Você vai pedir a inversão do ônus da sucumbência, com a majoração dos honorários, e a juntada da guia de preparo novamente. Tá bom? Acabou, professor? Mais ou menos. Teoricamente acabou. Só que, se for o caso de um indeferimento do inicial, sentença que indefere a inicial, se for o caso de um julgamento de improcedência liminar ou de uma extinção do processo sem julgamento do mérito,
você vai também pedir, na petição de interposição, a retratação do juiz. Então, naquela primeira petição ali, o que você vai fazer? Pede a retratação do juiz. Beleza? Essa é uma estrutura básica de apelação. Básica. Combinado? Professor, legal, mas onde é que eu acho toda essa estrutura? Tem como achar? Assim como todo e qualquer recurso, a estruturazinha está no VAD. Só que você precisa grifar. E como são os últimos momentos, você vai abrir teu VAD, vai printar a tela, coloca ali na tela, por favor, e você vai conferir se você grifou tudo isso no seu VAD. Tudo bem? Tudo isso tem que estar bonitinho aí, para que você, na hora da prova, coloque dentro do seu enunciado. Desculpa, da sua peça. Beleza? Tranquilo? Ótimo. E aí, professor? Bom, qual é a chance de cair uma apelação? Gigante também. Porque uma apelação é um caso de você ir contra uma sentença. E a própria sentença pode trazer diversos fundamentos. Portanto, é uma mega peça para cair na sua prova. Se cair, você vai prestar atenção nesses detalhes. Combinado? Beleza? Professor, mas e se for o caso, como já caiu, né? Que a parte contrária apelou? Ué, simples. Se a parte contrária apelou, o que você vai fazer? Pode colocar na lousa as contra-razões. Mesmo modelo com duas peças, só que o fundamento da sua peça é 1010, parágrafo 1º, o nome é contra-razões de apelação e vai pedir para que o recurso não seja provido. Combinado? A princípio, o que eu acabei de fazer com vocês aqui? Mostrei os dois principais modelos de recurso. De uma peça, modelo de agravo, de duas peças, apelação. A princípio, você sabe fazer todos os recursos. Se você voltar um pouquinho à aula, você vai ver que eu te dei todos os recursos com duas peças e todos os recursos com uma peça. Portanto, se cair recurso, você mata. Combinado? Professor, pode cair algum outro recurso que é importante para a gente? Pode, para a gente finalizar a aula, tudo bem? Vamos lá, colocar alguns cabimentos de outros recursos. Pode pôr na lousa, por favor. Uns embargos de declaração, uma peça só, cuja decisão é obscura, contraditória, omissa ou com erro material. Pessoal, eu acho que pode cair embargos de declaração, eu acho difícil, mas pode cair como questão. Tudo bem? Questão. Então você vai abrir o VAD, dá uma olhada no cabimento dos embargos de declaração como questão. Tudo bem? Dificilmente vai cair. Não falando que não vai cair, mas dificilmente vai cair embargos de declaração. E se for para cair embargos de declaração, o enunciado tem que deixar bem claro qual é o defeito da decisão. Beleza? Ótimo. Segundo recurso que eu ainda para a gente finalizar a aula. Coloca no caderno aí. Recurso ordinário constitucional. Basicamente, nunca caiu, tá? Mas ele é cabível quando há denegação de OMS impetrado ou no TJ ou no STJ. Tudo bem? Um recurso com duas peças também. E outro recurso, outros dois recursos que podem cair, é o recurso especial. Gente, recurso especial, presta atenção, é o recurso que viola uma lei federal. Desculpa, é contra um acórdão que viola uma lei federal. Já caiu pra gente? Já, e pode cair na sua prova. Então, por exemplo, há um acórdão de única ou última instância que viola o CPC. Recurso especial. Há um acórdão que viola o CDC. Recurso especial. Beleza? E por fim, então recurso especial, duas peças, já caiu só você fazer o mesmo modelo de apelação, flexibilizando lá para o recurso especial. Tudo bem? Tranquilo. E para finalizar, recurso extraordinário, se aquele acórdão viola a Constituição Federal. Esse nunca caiu, tá? Nunca caiu pra gente, mas pode cair também. Com isso, o que eu fiz na nossa aula de hoje? Eu acho que eu dei um ano de faculdade para vocês. Tudo bem? Um ano inteiro para você entender o que pode cair na sua prova. Qual é a minha expectativa? Que a partir de agora, com essa revisão, você não tenha dúvidas daquilo que vai cair na sua prova. Abriu, leu o enunciado, identificou a dica, você sabe se é um recurso, com uma ou duas peças, você sabe se é uma inicial, uma contestação. E a partir dali você vai dissertar na folha definitiva. E se você
se dedicou até agora, se você deu o melhor de si, porque no fundo, foi isso que vocês fizeram. Se você praticou e esteve comigo nessa mais de 1 hora de aula, chegou até o final, você deu o seu melhor. E eu sei que o seu sonho é que você mostre para a tua família que você passou, fez uma faculdade de 5 anos e é um advogado, é uma advogada. O sonho nosso, muitas vezes, não é um sonho sozinho, é o sonho da nossa família. A gente carrega isso, né? A gente carrega o sonho. E a vitória também. A vitória nunca vai ser só sua. A vitória vai ser daquelas pessoas que estiveram do seu lado sempre que você precisou. Se você se dedicou, você vai passar. Contem comigo para tudo que vocês precisarem. Eu vou orar por vocês para que vocês passem nessa prova com tranquilidade. Deus abençoe e boa prova. Tchau, tchau. Valeu!